Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, hoje nós vamos falar sobre citações, né? Citações que podemos usar em qualquer tema de redação, por que usá-las, quando usá-las e exemplos dessas citações. A primeira pergunta vai ser a seguinte: por que usar as citações, Pro? Muito simples, né? As citações, elas são recursos que são extremamente importantes na redação. Na redação do Enem, especificamente, fazer citação vai, na verdade, demonstrar ao seu corretor que você tem um repertório cultural amplo. E também vai conferir, vai atribuir ao seu texto credibilidade. Além do que, vamos relembrar que na competência 2 do Enem, há uma exigência de você trazer conhecimentos de outras áreas. Então, automaticamente, ao você utilizar a citação, você está enriquecendo, está, na verdade, também fazendo com que a competência seja, de fato, utilizada, né? Seja, de fato, amparada, que você realmente consiga retribuir ou consiga atribuir à competência o que lhe é exigido. O que usar? Na verdade é uma dúvida, né? Aí você fala assim, professora, o que eu vou usar se eu não sei que tema vai cair na prova? Gente, vamos relembrar aqui que independente da temática que o Enem trouxer, da temática do ano, todos os temas que o Enem utilizou até agora abordam problemas sociais, tá? Então fica muito fácil, porque na verdade você vai adaptar. Se eu já sei que vai ser um problema social, que eu vou ter que demonstrar esse problema e automaticamente trazer possíveis soluções na proposta de intervenção, então eu vou buscar referências em coisas que sejam práticas, em situações que sejam práticas, como filósofos, sociólogos, já que eu estudo a sociedade em geral, personagens importantes, trechos de músicas, filmes também são válidos, né? Por quê? Porque qualquer uma dessas referências que eu citei agora, ou qualquer passagem, qualquer citação que você faça relacionada a esses exemplos que eu dei, vão trazer credibilidade ao seu texto, vão reforçar a sua argumentação. E observem que não é um reforço difícil, é um reforço baseado no que você tem conhecimento, é um reforço baseado no que você consegue mostrar para, assim, solidificar a sua argumentação. E aí eu trouxe para vocês, para ser bem prática, alguns exemplos de citações. Claro que só são exemplos, né, gente? Vocês podem usar o filósofo que vocês se identificarem mais, o poeta, o antropólogo, né? De repente alguma personalidade, algum governante que tenha de fato marcado com falas ou com exemplos que demonstraram ações que realmente ajudaram o coletivo, que realmente ajudaram a sociedade ao seu redor ali. Então vamos lá para os nossos exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês viram isso? Segundo exemplo: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Aí, na verdade, é uma citação de Jorge Santayana, filósofo e poeta espanhol. Terceiro exemplo: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O eterno Nelson Mandela aí, pai da moderna nação sul-africana, e líder na luta contra o regime do apartheid, né? Então, quando você faz uma citação, além de você fazê-la, você vai dizer, obviamente, de quem é, né, a passagem. E aí, automaticamente, você vai trazer essa citação para todo o contexto do seu texto. Você vai fazer uma adaptação, né? Se você estiver falando sobre a questão do preconceito, de repente, e aí quer agregar essa citação de Nelson Mandela, sairia perfeitamente. Quarto exemplo: a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação.
Quem disse isso? Oscar Wilde, escritor, poeta e dramaturgo britânico de origem irlandesa. Então, observem que os exemplos que eu estou lendo até agora são exemplos que vocês podem aplicar em todo e qualquer texto, porque eles são muito amplos. E aí, quem vai conduzir a citação para a argumentação serão vocês. Olha o quinto exemplo. Na verdade, é um filósofo que é muito usado nos textos do Enem, justamente pela facilidade que se tem em colocar as passagens dele, as passagens das obras dele nos textos, porque agregam todo o social. Observem aí. Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Bauman, né? O famoso Bauman, filósofo e sociólogo polonês. Então, assim, quem tiver curiosidade em ver algumas outras passagens de Bauman, é muito interessante, porque às vezes você pode usar até mais de uma no texto, se couber, né? Se couber. Não é proibido e nem vou dizer para vocês que não seria apropriado. Tudo vai depender da sua argumentação e da forma como você vai conseguir encaixar, tá? Sexto exemplo. O indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Aí o nosso querido e famoso Émile Durkheim, né? Sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Nossa, imagine, olha aí. Quantas características, quantas habilidades, né? É um completo, né? Na verdade, Durkheim, ele era multi. E justamente por ser multi, ele vai conseguir trazer várias vertentes da sociedade e vai conseguir abordar vários setores da sociedade. E é um ótimo exemplo para se usar na redação do Enem. Um sétimo exemplo aqui. A vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Quem falou isso? Rousseau, tá? O filósofo Rousseau. Ótimo exemplo também para usar na prova do Enem. Então, assim, quem tiver a oportunidade, eu aconselho de ver diferentes obras de Rousseau, diferentes passagens dele. Os exemplos são perfeitos para vocês colocarem na prova do Enem. Oitavo exemplo. Que tipo de mundo podemos preparar para os nossos bisnetos? Richard Rorty, filósofo estadunidense, né? Talvez vocês não o conheçam, mas de repente vocês consigam buscar um pouco mais da biografia desse filósofo e trazer outras passagens também. Nono exemplo. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio, pensador e filósofo chinês. Então, observem que são exemplos que são muito amplos e justamente por conta de toda essa amplitude é que você pode colocá-los em variados temas, tá? Em variadas temáticas. 10º exemplo. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Quem falou isso? Gandhi. Gente, quando você for colocar uma citação e automaticamente citar de quem é a fala, né? De quem é o pensamento, de quem é a ideia, expliquem, né? Reforcem na sua argumentação, porque não adianta você só colocar a citação. Você vai colocar essa citação para fortificar o seu pensamento, para fortalecer a sua ideia. Então, faça uma explicação objetiva, clara, coerente, né? E que traga, na verdade, essa citação apenas como um reforço. Não coloque só a citação meramente jogada ou solta no seu texto, porque aí não vai agregar conhecimento. Na verdade, vai ficar fora do contexto. Então, tenham cuidado. 11º exemplo. O progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. George Shaw, dramaturgo e jornalista irlandês. Então, assim, observem que talvez alguns autores vocês não tenham conhecimento anteriormente, né? Dos nomes que eu coloquei aqui. Mas, na verdade, são estudiosos, são filósofos, antropólogos, jornalistas que são fáceis de vocês conhecerem um pouquinho a história deles. 12º exemplo. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Mais uma vez, Confúcio, né? 13º exemplo. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda, sim, pela sua cultura.
Aí, na verdade, foi uma opinião bem polêmica, né, de Betinho, que na verdade é Herbert José de Souza, um sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiros. Quem tiver a curiosidade de conhecer um pouquinho a história dele é interessante, né? Foi de ampla representatividade na luta pelo reconhecimento dos direitos humanos. Só que como nós falamos anteriormente numa outra aula, quando você fala de direitos humanos, você acaba trazendo muita polêmica. E ele conseguiu, em sua passagem, realmente construir muita polêmica e, infelizmente, ganhar e perder inúmeras batalhas com pessoas que, infelizmente, não respeitam os direitos humanos. Então, assim, observem que as passagens elas foram bem amplas, né? Foram passagens simples, de fácil entendimento, mas que vocês conseguiriam facilmente aplicá-las em todo e qualquer texto, em toda e qualquer temática. Por quê? Porque a partir do que você escolher, você vai direcionar ao seu argumento, à sua temática e à ideia que você estiver discorrendo. Então, assim, não é difícil, é fácil. Agora, sim, eu vou escolher o melhor pensamento de acordo com a argumentação que eu estiver colocando no meu texto. Isso é importante saber, tá? Então, se de repente vocês gostam de um autor especificamente, foquem nele. Então, eu gosto de Rousseau, então eu vou estudar Rousseau porque eu sei que eu posso usar Rousseau em todo e qualquer problema que atinge a sociedade. Lógico que tem alguns que são mais específicos, né? Então, se eu quero falar de Gandhi, então eu vou escolher, na verdade, esse pensador, por quê? De que forma que ele atuou? Então, esse pensamento dele vai se encaixar perfeitamente no meu texto. Então, se tiverem alguns da preferência de vocês, perfeito. Se não tiverem, então escolham os que vocês acham que são mais fáceis de poder aplicar em qualquer temática que o Enem vier trazer no ano que vocês forem redigir, tá certo? Então, assim, não é difícil, é tranquilo, é fácil, mas precisa de pesquisa. Mais uma vez, de pesquisa. Então, pesquisem um pouquinho, façam a leitura desses pensadores, desses filósofos, desses estudiosos, porque, além de atender à exigência da competência 2, vai atribuir credibilidade ao seu texto, tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Um beijo e até o próximo encontro, queridos.